Fala galera do Diário da Honra, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é João Chaves, eu sou um dos idealizadores aqui do canal do Diário da Honra e hoje eu tô tendo a honra de receber aqui Carlo Prater, nosso eterno campeão aqui do COT. Carlo, obrigado pela tua presença. Obrigado a você, meu irmão, é uma honra estar no Diário da Honra. Galera, o Carlo é uma figura assim, extremamente humilde, é um campeão, um samurai de verdade. Eu vejo o Carlos como um samurai, a gente já conversou muito, a gente já se encontrou no COT várias vezes. E o Carlos hoje em dia ele é o treinador do COT, né? É o cara que treina a galera na porrada lá, não só durante o curso do COT, mas também para os cotianos lá, semanalmente o Carlos tá lá treinando a galera. E além disso, pô, ele tem uma carreira vitoriosa aí no MMA, é um samurai. A gente quer essa mentalidade do samurai, essa história aqui, esse modelo que a gente quer oferecer de referência para a galera que acompanha o nosso canal. Isso mesmo. Então, assim, vamos começar lá do início, cara. Tá. Como é que começou esse lance da luta na tua vida? Primeiro assim, você é brasileiro, você é americano, explica pra galera. Eu nasci em 81, em São Paulo. Meus pais eram missionários com a Igreja de Cristo. E eu nasci em São Paulo e logo na sequência meu pai veio a trabalhar aqui em Brasília, veio a estabelecer uma congregação das Igrejas de Cristo aqui em Brasília. E aí eu fiquei até 87 com meu pai, minha mãe e minha irmã, tinha nascido também. Nós quatro voltamos para os Estados Unidos. Ficamos durante uns 10 anos, aí eu voltei com meu pai em 98 para Brasília. E terminei o ensino médio em Brasília, na escola americana, e logo na sequência eu fui me ingressando no mundo dos artes marciais mistas, mas eu já tinha escolhido isso aí quando eu era adolescente, lá fora. Eu vi os primeiros UFC em 95, no verão de 95. Royce lutando, e eu falei, caramba, eu tinha feito wrestling,
2 anos. Mas eu apanhava aqui só, porque a gente morava em Oklahoma City na época. E isso em 93 a 94 eu fiz wrestling. Então você é um wrestler? Minha origem era, Tá. mas eu já sou muito mais do que isso. Eu meio que abracei jiu-jitsu, luta livre, como as minhas 2 artes marciais molde. Legal. Mas antes deles eu até comecei no judô e no jiu-jitsu, que era treinado lá nos Estados Unidos. Mas voltando ao início das lutas, foi naquele verão de 95, aluguei umas fitas VHS para escapar do sol, do verão texano lá, que eu ficava lá com os primos lá no Texas. E aí a gente foi lá nas locadoras na época e eu vi aquela lá, sangue, morte, porrada, aquele, né, jeito que era antigamente o marketing da caixa da coisa. Eu aluguei aquilo ali, será? Não, vamos levar e tal. Assim que eu vi, eu já entendi que era arte marcial contra o outro, como eu já tinha feito wrestling. 2 anos lá no middle school, Cimarron Middle School, Edmond, Oklahoma. E aí eu olhei aquilo, eu falei, cara, esse carinha é quase meu tamanho, assim, maior que eu, Royce, né, no caso. E foi amor à primeira vista. O que de kimono, justamente com a bandeira, o Gracie Train, né, aquele trem. E isso foi numa época que, assim, eu tava, né, eu já era adolescente, 15 anos, aí você tá entrando naquela fase de descobrir quem você é, né, como jovem, adulto, homem. Formando a personalidade. Isso, formando a personalidade. Aí eu tinha amigos, assim, que estavam começando a fazer umas coisas, assim, errado de vez em quando, fazia junto também. A gente andava de skate, a gente, né, fazia algumas pequenos delitos. Nunca fiquei envolvido com a lei, né, nesse caso, assim, mas... Fazer merda na rua. Fazer merda na rua. Já fiz merda na rua também. Isso, aí foi bem nessa época que eu achei aquilo. E graças a Deus, eu escolhi aquele ramo, porque meus outros amigos, assim, naquela época, 2 deles estão na cadeia até hoje, pra você ter ideia. Mas eu era sempre diferente deles nesse caso. Eu nunca iria tão longe nas coisas, enfim, era sempre a cabeça. Você nunca tinha as ideias, mas você acompanhava. Nunca. Cara, tinha parecido. Tipo assim, a gente andava junto, eu acho que as pessoas gostavam de mim, porque eu nunca tinha muito, sei lá, medo de mudança das coisas novas. E até um cara gente boa, né? De vez em quando eu posso ser. E aí, mas eu não ia tão longe, não era tão radical quanto eles. Então servia de consciência também pra galera. Mas graças a Deus eu achei logo em 95 o que eu quis fazer. Desde então eu não larguei. O que aconteceu? Quando eu saí lá do Texas, voltei pro Oklahoma, naquele final de 95. Eu olhei nas páginas amarelas lá da cidade, Edmond, Oklahoma City, artes marciais, taekwondo, karatê. Aí tinha um que era judô e jiu-jitsu. Deve ser a mesma coisa. Aí foi lá e foi um senhor muito falecido hoje em dia, mas era um mestre, tinha um veterano da guerra da Coreia e um cara que tinha aprendido judô, era um sexto dan de judô, mas... da Guerra da Coreia. Isso, mas ele treinava o Bill Sharp, o falecido Bill Sharp, de Oklahoma City. Mas ele que foi o meu primeiro instrutor de jiu-jitsu. Mas foi jiu-jitsu japonês, que é mais defesa pessoal. Tem jogo de solo? Tem. Mas era bem mais a base de judô. Então, em 95, comecei a treinar judô. Era como se fosse um judô mais agressivo, vamos dizer assim? Isso. Eu tinha feito Tang Soo por 3 anos. Quando eu era menino, não lembro de muito dos treinamentos que eu fiz, porque por ser menor, mas entre 7 e 9 anos, 7, 8, 9, eu treinava Tang Soo. Então minha mãe... Tang Soo era taekwondo militar, né, que eles falam, né? Tem algumas academias de taekwondo que ensinam Tang Soo até hoje, que é o taekwondo militar, pelo meu entendimento, da etimologia da palavra Tang Soo. Mas, enfim, aí eu tinha treinado artes marciais, minha mãe colocou, vindo do Brasil em 87, me colocou no Tang Soo, lá em Connecticut, pra me
me ajudar a habituar com a vida nos Estados Unidos, entrosar com umas novas amizades, socializar ali, socializar, né? Isso mesmo. E ajudou bastante. Aí passou uns 3 anos, mudamos de lugar nos Estados Unidos várias vezes. Missionários são como militares, mudam muito, mudam de cidade em cidade. Então era a minha juventude era bastante mudança. Ficava 1 ano, 2 anos, 3 anos, mudava. 1 ano, mudava. Cumpria a missão ali e ia pra próxima, justamente. pegando a palavra. Isso. Aí, enfim, em 95, depois de ver o Royce ganhar, eu canalizei aquele Tang Soo Do que tinha treinado como criança e o wrestling que eu tinha feito. Eu tinha pausado o wrestling porque eu estava com o sonho de jogar no NBA. Eu gostava de basquete na época, mas estava tentando ingressar no time oficial varsity, né, do middle school lá na época. Boa sorte, não era desse tamanho. Né? Mas eu driblava bem, eu tinha raça, enfim. O mental você tinha, o guerreiro já estava ali. Né? Mas Deus queria que eu guerreasse de alguma outra forma, assim. Mas enfim, em 95 foi aí que começou, cara. E eu não olhei para trás, comecei a treinar judô, jiu-jitsu. Em 96 eu encontrei... Eu sempre era o único competidor dessa academiazinha do Bill Sharp lá em Oklahoma City. Eu era o único que, com meus, na época, 15, depois de 16 anos, o único que ia para as competições na época. E aí nisso aí Porque a galera treinava mais assim como um hobby. Como hobby, ou eram já adultos e já tinham coisa pra fazer. Cabeça, trocar ideia, daquela suada. Justamente, mas... E também por ser uma escola mais tradicional, não dava ênfase no lado competitivo. Em 96, numa competição dessa, estava lá eu, na fila, sozinho, com minha matrícula, esperando, de kimoninho, tão ingênuo assim, meu pai lendo ali na arquibancada, e eu lá sozinho, aí eu vendo uma mesma galera lá, e um cara veio aí, se aproximou, né, meio que me apadrinhou naquele campeonato, me ajudou, eu medalhei e tal, pá. Depois, veio treinar com a gente aí, eu ensino aqui, ó, me deu o cartão, né, porque as pessoas tinham cartão. Acabou, né? Brazilian Jiu-Jitsu, Carlos Machado Blue Belt, affiliate, né, Carlos Machado affiliate. Era o Jeff Lindsay, que veio a ser um grande mentor, amigo pra mim. Que bom. De lá, então, como eu falei, era 96, eu tinha 15 anos, meus 15 anos, era muito importante ter uma figura mentor, não que não seja seu pai, meu pai era até hoje meu mentorzão. Mas na luta, né? Mas alguém afora seu pai, é importante o jovem adulto ter isso, uma presença saudável dessa na vida. E acabou sendo ele veio me abraçar e mentorou na arte de jiu-jitsu brasileiro, Brazilian Jiu-Jitsu. Ele só tinha sua faixa azul na época, não tinha... Mas naquela época uma faixa azul já era nos Estados Unidos, nossa, em 95, 6, 7 era tipo, faixa azul era como se fosse um preta já. Eu comecei a treinar jiu-jitsu em 95, sim, eu lembro exatamente disso, tinha 14 anos, a gente é de 81, nós dois, né? Pois é, meu irmão, e olha, era um azul do Carlos Machado, lá do Dallas, aí ia lá uma vez por mês, pegava seminário com ele. Aí em 97, ele já estava lutando, carreira. Na época tinha uma série de regras de lutas do MMA antigo chamado Pancrase, que era palma da mão aberto e o resto é pancada, né, livre, soco pro corpo, joelhada. No rosto que era mão aberta. Rosto que era mão aberta. Tá. Era praticado no Japão e em alguns poucos lugares fora do Japão, mas nos Estados Unidos tinha uma promoção chamado United Shoot Wrestling Federation, e ali o Jeff Lindsay estava fazendo carreira já. Ele tinha 10 anos mais que eu, e ele já estava, eu ia lá depois do treino de wrestling, eu voltei ao wrestling, porque eu via a importância de treinar ambos, então em 96 eu voltei pro wrestling, e ele me buscava depois do meu treino de wrestling, meu pai me levava, às vezes eu dormia no carro de tão cansado, e eu chegava lá no treino lá do Jiu-Jitsu e NHB, No Holds Barred, vale tudo, na época, que era porradaria, a gente estava experimentando com, o que é interessante sobre o que eu carrego é aquela experiência dos anos 90, que eu ainda carrego comigo aí, como é que a gente treinava, como é que a gente encarava as lutas.
Porque as regras não eram nem formadas ainda uniformemente. Em algum evento era 3 rounds de 10 minutos, outro evento era 30 minutos reto. E como é que era, Carlos, na academia, aquela época ali? Como é que eram esses treinos aí? Nessa época de 96, 97, lá em Oklahoma, no Oklahoma City Brazilian Jiu-Jitsu, era bem legal, porque eu tinha... eles eram o esquadrão A da época. Todos eram faixas azuis do Carlos Machado e ex-alunos também do Rafael Lovato, pai. Não o Rafael Lovato Jr., que, aliás, foi a minha primeira competição de jiu-jitsu, foi contra o Rafael Lovato Jr. E eu tinha 15 anos e ele tinha 13, e ele me ganhou. Mas eu tinha eu era cruzão assim, mas me ganhou e logo veio a ser o campeão que é e tal. Mas essa galera eram todos destilados do pai dele, que era um professor de Muay Thai, de Kali, esgrima e artes filipinos. Ensinava essas artes para eles. Eles quebraram, fizeram sua própria academia em 96 e era um galpão no centro do Oklahoma City, no noroeste da cidade. Um galpão industrial, colocaram alguns sacos pendurando. E em um dos coaches também, um dos sócios, né, daquela equipe, o Brian Tipton, era até hoje um técnico lendário no wrestling, e ele trouxe umas placas de wrestling. Lá não são placas, aliás, são rolos, né? São tatame EVA, mas ela é encapada com poliuretano, e aí vem rolos grandes, e ele deixou uns 4, 5 rolos, então tinha uma área muito grande, né? 12x12 aí de tatame para treinar em cima. E as regras dependia do evento, né? Como eu te falei, naquela época o Jeff e essa galera estavam lutando no Extreme Fighting, que era uma promoção do Monty Cox lá em Iowa, e também no USWF, que era essa regra de pancrase. E em 97 o Jeff, aliás, em 97 ele começou a me treinar para esse evento, o USWF. E em 98... E aí você já fazia as taparias lá na academia? Já. Em 98 eu assinei permissão, meu pai assinou a permissão para eu lutar, eu fiz a minha estreia no MMA, com 16. No início de 98. Mas nesse evento do SWF. E, poxa, tem até hoje, eu acho que não está na internet disponível, mas eu sei que o Jeff tem essa luta. Depois eu vou colocar ela no canal aí e tal, mas... Eu perdi a luta. O Carlos tem um canal no YouTube também, viu, galera? Vou deixar na descrição o link aqui. Ele promete que vai começar a alimentar o canal agora. Com certeza, você vai me ensinar. Vamos junto aqui, já que a gente vai junto. Devagar, eu sou devagar. Mas... Fala, aí o primeiro campeonato lá, 98? Não, aí eu levei um nocaute técnico, eu caí pra dentro dele... Ele me levou pro chão, era um campeão de wrestling lá, 18 anos, e eu tinha 16, campeão do Oklahoma. E, cara, deu 5 mil pessoas lá no rodeio lá. Era uma arena de rodeio, eu lembro. Andando até o ringue na época, era toda, né, aquela terra lá com as bostas. Mas era isso, cara. Assim, naquela época, no esporte não tinha nome uniforme. Era NHB, No Holds Barred, era Vale Tudo aqui. Aqui era Vale Tudo. Era Cage Fighting, Extreme Fighting, No Holds Barred. Até hoje eu falo Vale Tudo, cara, sou das antigas. Pois mesmo. Quando a gente se fala, você sempre fala, cita, não fala MMA. Exatamente, eu sou meio dinossauros. Não sai da língua tão facilmente igual Vale Tudo, né? Mas é isso. Aí a tua primeira luta. Como é que foi ali a experiência da adrenalina ali, do mental? Você se sentiu legal? Foi, aquela coisa assim, paralisante? Qual foi ali? Pra mim foi, assim, surreal, porque eu não tava acostumado eu tinha, como eu te falei, eu tava andando com um pessoalzinho erradinho aí na época, depois da escola. Não erradinho, mas assim, um pessoal que, né... Tava no limiar ali, né? Todo mundo tem uma juventude, né? E aí eu tinha feito parte de uma briga ou outra, nunca provocado, mas eu já me defendi algumas vezes, eu já troquei umas porradinhas na rua, mas nada ia me preparar para todo o processo de você ver, porque na época...
alguns eventos faziam pesagem, alguns não. Não era bem, não tinha comissões e tudo. Mas eu lembro que esse eventinho, eles corriam, eu tenho até hoje o pôster lá em casa, era um grande negócio na época, que era aquele promotor, ele chupou esse negócio eu tenho um brasileiro lutando no meu evento, porque ele tinha perdido pro Ralph Gracie, esse Steve Nelson, no Extreme Fighting Championship. O Ralph Gracie pegou as costas dele, ganhou um mata-leão. Então ele tinha... O irmão do Renzo, né? Isso, o grande Ralph Gracie. Casca grossa. E o Pitbull Ralph Gracie, né? E o Steve Nelson tava mordido com isso. Então ele promoveu o evento, ele mandou um monte de pôster para Oklahoma City Brazilian Jiu-Jitsu na época, e eu tinha meus 16 anos e eu não entendia, o pessoal, você no pôster. E era simplesmente um flyer mais longo, não era um pôster, né? Mas seu nome lá, brasileiro, eu sou, mas eu moro aqui. Eles, não, deixa. Então, assim, qualquer coisa para apimentar ou promover o evento. Isso é feito até hoje. Se o cara morou um tempo lá fora, ele é isso. Os eventos tem que promover como tem que fazer, né? Eles têm que vender também. Mas esse evento foi diferente mesmo, diferente do treino, foi diferente de briguinha de rua, foi diferente mesmo. Não estava pronto, eu não estava pronto. Mas, engraçado, eu estava pronto sim, porque você tem que estrear em algum momento. Isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Todo mundo quer ter o zero, né? Que é precioso. Você, um cara 3, 4, 5 e 0, eu consigo apresentar ele para o UFC, um grande evento, e falar, 20 e poucos anos, 5 e 0, faz tal da vida. Se ele tiver um pingo de alguma habilidade, alguma coisa que torna ele interessante, ele ou ela, porque agora é um mercado totalmente novo, essa adição do mundo da luta feminina. Então, assim, hoje em dia é bem diferente. Você pode sonhar com uma carreira profissional e tal. Naquela época eu já estava fazendo por naturalidade. Eu acho que eu ganhei, mas eu ganhei dinheiro nessa luta. Nessa primeira luta que eu ganhei. Isso eu lembro agora. Lembrando agora, eu lembrei. Eu ganhei, eu acho que $180. Mas pra mim foi muito. Foi legal, eu tinha 16 anos e eu acho que eu gastei com CD de escutar som. Menino mesmo, mas não estava pronto, realmente. Mas era uma experiência que... E ela não conta o meu Sherdog, porque... aliás, o Sherdog fez uma coisa que classificou como um amador. Amateur History. Mas não era amador, não. Era a luta principal daquele negócio. Eles falaram que deu 5 mil pessoas no rodeio. Mas esse negócio assim, que não estava pronto, eu acho que é tudo um processo também, né? Que a gente tem que começar, ninguém começa pronto, né? É verdade. Você vai tem um ditado que eu acho muito interessante, que assim, o ótimo é inimigo do bom. Se você esperar estar ótimo para começar, você não vai começar nunca, você nunca vai fazer nada. Então você tem que saber que você vai começar e você vai melhorar, e o natural é que você vai melhorando, né? E você não tem que ter vergonha daquele passado que não estava tão bom quanto está hoje, né? Hoje está melhor porque você começou aquele dia. Se você não começar, não vai ficar melhor nunca, né? E eu acho que o processo da formação do lutador também tem isso, né, cara? A experiência de ringue. Total, meu irmão. O lutador tem que entender que ele vai perder. Tira isso da sua cabeça que você é o melhor do mundo, isso é o Muhammad Ali, isso aqui. Muhammad Ali perdeu? Sim. Então, assim, eu acho que isso é um pouco o mundo fantasia. Essa coisa do... E isso eu já entendi desde o início. Essa carreira meteórica, assim, sem retrocessos, né? Já desde aquela noite, em 98, em março de 98, a minha primeira luta, eu já entendi. Eita, isso aí é de verdade, entendeu? Então, mas, enfim, eu acho que é como tudo na vida, meu irmão. Você tem que ou fazer ou não fazer. Se você for fazer, faz com o seu todo, porque a dor de você olhar no espelho e saber que você poderia ter dado mais, que isso é uma coisa que já me atingiu também dentro da luta. Eu já olhar e falar, caramba, eu podia ter mais aquilo ali dava mais certo se eu tinha feito mais aquilo. Com certeza, meu irmão. Isso aí a certeza de que você fez o seu melhor, mesmo quando você não consegue, né? Mas, fiz o que eu podia fazer, estava ao meu alcance. Agora é caminhar para frente. A segurança de você
né? Saber que você deu o seu melhor já é um prêmio que se paga, né? Cara, eu sempre achei que você fosse wrestler, porque, cara, a galera do wrestling é muito dura, sabe? Por exemplo, você pode me corrigir se eu estiver errado, né? Jiu-jitsu, a galera dá aquele rolinha leve e tal. O cara no wrestling não tem nada leve. O cara vai fazer uma posição, ele faz com força. Tudo é com força, né? Sim, sim. É impressionante a estrutura do wrestling, né? E você tem esse negócio, cara. Deu aquele rolinha, pô, o cara por segurar em mim já. Caralho, não, esquina, né? Wrestler sou. Eu não sou o melhor wrestler do mundo, só isso. Porque um wrestler vai sempre ser um wrestler. Dentro dele, ele vai. Eu sou um wrestler. É muita força, muita potência. Eu já desde o início já entendi que eu não podia representar só uma arte se eu queria ter uma carreira nesse esporte. Desde o início, porque os primeiros caras, fora o Royce, lógico, mas logo na sequência eu comecei a me amarrar muito no estilo de luta do Marco Ruas e Frank Shamrock em especial, esses dois. Então eu já desde o início já entendi, eita, você precisa ser completo e acima de tudo atlético e bem preparado fisicamente e ter aptidões físicas que só tendo tido algum histórico dentro de algum desporto, qualquer que seja, vai te envolver. E isso aí foi o que fez o esporte evoluir também, porque todos os lutadores começaram, né, a desenvolver todas essas competências, e por isso que hoje, né, a gente vê caras assim que não dá nem pra você falar, o cara é do jiu-jitsu, o cara é na porrada, o cara é do wrestling, porque os caras são tudo mesmo, né? Justamente. Hoje em dia, a época dos anos 90, dos anos 80, era estilo contra estilo. Exatamente. De 2000 para até 2015 ainda estava o resquício dos discípulos dos caras que treinavam com essa galera dos anos 90, 80 e até 70. Era karatê, mas agora já estamos nos 2020. A gente está vendo uma safra agora que eram meninos de 5, 6 anos indo para a academia de MMA que a mãe levou em 2002, 2003 para entreter um menino que ela já não sabia mais o que fazer com o menino. No caso desse Sean O'Malley, essa nova garotada, tem outros aí que... Mas assim, são bem jovens, 20, 22 anos, 23 anos. Já lutando profissionalmente, isso aí eles já treinam desde 5 anos. Então eles pegaram a metodologia mastigada e tudo mais. Eles vão lutar de uma forma um pouco mais MMA. Bom em tudo, mas não excelente em nenhuma arte. Sim. Porque já avisaram no MMA desde menino. Já vieram treinando no MMA. Não só wrestling, até alcançar o que podia na sua carreira de wrestling, tentar bolsa universitária ou medalha olímpica, e depois migrou. Não. Foram moleques que estão treinando o MMA já desde menino. Então agora, dos anos 2020 pra cá, a gente está começando a ver essa leva da galera entrando aí, que começaram no MMA. E o estilo de luta é diferente, eles já têm uma base diferente, troca de base muito. Tem uma seleção de golpes que é um pouco menos ortodoxo do que você via da galera saindo do Muay Thai, do kickboxing, né, do full contact, do boxing, né, do taekwondo, né, o kung fu, outras artes marciais. Então agora a gente está vendo a quinta geração, né, de MMA, a quinta, sexta geração, que são as que já desde menino ou menina já treinam aquilo, desde seus 4, 5, 6 anos, batem saco com luva pequena já fazem grappling, né, luta agarrada, junto com o mesmo treino de luta a longa distância. Sabem comportar no chão por cima, por baixo, enfim. É bem diferente dos anos 90, 80, que era um pouco mais não, era totalmente diferente, era estilo contra estilo, você tinha que representar seu estilo ainda, tinha aquela carga de você representar uma legado, arte em cima, né? um legado em cima. Então, assim, aquela cruz que a família Gracie carregou e ainda carrega até hoje é bem pesada. Tira todo o mérito para toda a família, porque nascer um Gracie é nascer com um alvo nas costas. Exatamente. Praticamente, né? Então é um sobrenome que carrega bastante respeito.
Tem que ser um grande guerreiro para sair dali do meio de todos eles ali. Buscar sua própria luz ali. Buscar a sua própria luz e também só de sobreviver ali com o nome já tem que entender que, né, todo mundo quer ganhar de um Gracie, né? Tem outros também, outros exemplos assim, mas eles são uma dinastia. Uma né? dinastia, né? Dinastia. E o maneiro é que eles não correm dessa responsabilidade, né? A gente vê ali, não tem esse negócio de se acomodar, os caras continuam com o pé na realidade ali, botando pra jogo, lutando no campeonato. Com certeza, eu só tiro o chapéu, acho que Renzo, todos eles de alguma forma, mas assim, o Renzo, o Rickson, esses leões aí da família aí, cara, tem um nome que não precisa nem pensar no MMA como ela é hoje. O esporte mudou bastante hoje em dia. Eles têm que realmente ser reverenciados por terem popularizado o esporte, mas hoje em dia o esporte já é diferente, é totalmente diferente. Toma essa aula aí, viu? Quem sabe, sabe. Porra, caramba, o cara... o cara que não sabe o que ele tá fazendo é outra parada. Beleza, Carlos. E como é que foi o seu retorno ao Brasil? Que ano você voltou pra cá? Em 98, em junho ou julho de como é que foi 98. essa tua volta? Assim, qual foi o motivo, né? Primeiro? O motivo, meu pai recebeu uma oferta para voltar para o Brasil, coisa que ele estava rezando muitos anos, que ele não queria ter saído do Brasil. Ah, que legal. Quando saímos em 87, eu acho, ele ficou muito triste com isso, porque ele é brasileiro de coração, ele é texano de sangue e tudo, mas ele mora até hoje, para você ter ideia, em Brasília. E voltamos em 98. Chegando aqui em Brasília, foi ótimo, eu tinha lutado, foi logo depois dessa tua primeira luta. Foi logo depois dessa primeira luta, foi uns 2 meses depois, voltei, treinei mais um pouco com a galera, despedi dos amigos, me diverti um pouco como adolescente, viemos para o Brasil, na época, em 98. E quando eu cheguei, o primeiro dia eu já estava, pai, eu tô olhando páginas amarelas, tava olhando na época Alta Vista e Webcrawler, e Google era também justamente, esses antigos ferramentas de busca aí, mas eu estava procurando onde que tinha jiu-jitsu em Brasília. Então, chegando aqui, eu já fiz o tour, fui em várias academias, e aí eu acabei, um dia a gente estava no final da Asa Norte, eu vi uma plaquinha que tinha um emblema do Júlio Pudim Sandovala, Bunny Cavalcante, vale tudo, e era um monstrozinho assim, né, e falava jiu-jitsu e vale tudo, treinos todos os dias, coisa assim, e uma plaquinha, bem fuleirinha assim, bem na W3, final da Asa Norte. Aí eu, pai, por favor, vamos lá ver. Aí vai lá, meu pai, eu e mais um cara que estava ajudando meu pai a se habituar com a nova cidade. Aí foi lá na época, eu nunca vou esquecer disso. Aí eu desço lá e quem tá lá, tá treinando aí um treino de agarrada é o Marcelo Tigre e o Sandovala, na época de sungão. Sungão das antigas, né? E tinha dois pitbull acorrentados contra a parede, lá no subsolo. Um rap aí, eu acho que um Racionais da época. Vai da raiz, né, cara? Pô, demais, velho, demais. Aí eu já, pô, é aqui, cara. Aí eu já, meu pai tava olhando meio assim, tá bom. E aí eu comecei a andar com essa galera e treinar todos os dias, cara. Segunda a sábado, de manhã eu tava lá. Assim que acabava lá na escola americana, eu voltava pra casa, fazia um lanche, uma vitamina. Escola americana que é uma excelente escola, né? Excelente escola. Uma excelente escola, graças a Deus eu tive. É um ensino 100% no inglês, né? 100% sim, inglês. Sim. Tem 4 escolas americanas, né? Americanas que estão vinculados com as missões diplomáticas dos Estados Unidos aqui no Brasil, que são Escola Americana de Brasília, Escola Americana Rio de Janeiro, que fica logo no pé da Rocinha lá, e Escola Americana Graded, graduado em São Paulo, fica em bairro de Morumbi, eu acredito, e o Chapel também, a Escola Capela. E, enfim, aí depois da escola,
eu ia lá direto. Aí eu ficava lá de 5h30, 6 horas da tarde até 10 horas da noite. Voltava de ônibus aí pra casa, fissurado. Amava muito treinar. 98 era isso pra mim. Eu vim para o Brasil e eu fui tão bem recepcionado pelo Júlio Pudim, pelo Sandro Bala, pelo Marcelo Tigre, pelos irmãos todos aí da família Lima, Sandro, Júlio, Cascata, o Marcos também, que eles me levaram para o Mundial de 98. E ali foi legal, porque foi a minha experiência... no Tijuca Tênis Clube. Aquele antigo lá, foi o terceiro Mundial. E eu vi ao vivo várias lutas antológicas, a raspagem do valide, do roleto sobre o valide. Eu lutei esse Mundial. Tu lutou ela? Faixa roxa, eu acho. Tô, velho. Fiquei em terceiro lugar. Perdi pro Ricardo Bastos. Porra! E aí o Xande, eu fecharia... Que também, por sua vez, é uma lenda do jeito. Perdi 3 vezes pra ele, cara. E aí, se eu ganhasse, eu fecharia com o Xande na final, né? Mas, foi uma luta guerreada ali também, no finalzinho, mas me faltou um pouquinho, eu acho, do que eu tenho hoje, sabe? Do mental ali, sabe? Aquela fração de segundo que você duvida de você e é fatal na luta. Sim. Foi assim, foi no finalzinho, eu terminei com a perna dele catada em pé, tentando pôr ele pra baixo. Mas enfim, mó casca grossa. Casca grossíssima, cara. Que história 91, legal, cara. Você tava lá então. Aí eu vi isso, cara, foi isso, velho. A gente treinou bastante. Tinha uma academia que era o filiado do Carlson na época, que recebeu a gente bem. Aí eu treinei no Rio, voltamos para Brasília. Aí eu voltei o ano que vem também pro Mundial, 2000 também. Mantendo sempre os treinos, desde 98, Brasília. Show. E aí começou ao MMA mesmo. Como é que foi a tua história, tua chegada no UFC? Aí em 2000 eu formei do ensino médio, aí em junho acaba o ano, né, o ano letivo da escola, terminei e tal, e aí vai fazer faculdade, deixa eu pensar um mês aí e tal. Tava olhando na internet, isso em 2000. Aí eu olhei assim, meus pais tinham guardado uma quantia para começar a pagar um semestre ou 2 aí no máximo de uma faculdade. Eu imagino que, né, e era o desejo de ambos que ingressasse na faculdade, prioritariamente americana, né? Mas não, quanto que dá? Aí eles me falaram uma quantia, eu falei, dá certinho de comprar uma passagem para Tailândia, tal. Porque eu tava na fissura do Grande Dragão Branco, né? Ontológica ali, sessão da tarde, né? Eu comecei wrestling no Oklahoma, eu já treino jiu-jitsu no Brasil. Eu tinha começado luta livre também, né, aqui no Clube do Flamengo, aqui com o Marcão, do Rio. E, enfim, tem que treinar as coisas onde que originaram, né? Então eu vou pra Tailândia. Em 2000, aí eu fui pra Tailândia em 2000. Foi mesmo? Eu não sabia dessa parada não. Eu fui o primeiro brasileiro a ir pra Tailândia. Caramba, bicho. E como é que foi? Foi legal. Você já foi assim, meio que tinha alguma coisa esquematizada ou foi meio que na doida, falou, quero treinar aí, escolher uma academia? Cara, na época, porque na verdade, em 21 anos atrás, era Alta Vista, Lycos, era... não tinha... Webcrawler, que eu gostava, aí pesquisava, tá onde que eu preciso. Aí eu ia lá na biblioteca, alugava um livro sobre Tailândia, viagens, Lonely Planet, né, Planeta Solitário, sobre Tailândia. Eu fiz a risca o que era pra fazer, peguei pílula antimalarial, a porra toda, eu não preciso nada disso, mas tava falando que tinha que ter, vacinar contra a encefalite japonesa e tudo mais, tá bom, eu fiz, não sabia. Mas chegando lá foi ótimo, cara, eu fiquei só um mês a primeira vez, que planejei de uma forma, aí chegando lá, tive que encurtar até a viagem, eu ia ficar mais 2 semanas, tive que encurtar a viagem. Aí eu voltei para o Brasil e uns 5 meses depois eu voltei. Aí eu fiquei 4 meses e meio. Mas fala da Tailândia, agora eu fico curioso lá. Como é que é o treino lá? Como é que é
Cara, a primeira vez que eu fui, eu não peguei a experiência verdadeira. A segunda vez, em 2001, que eu Você voltei... foi meio de turista, te botaram no negócio de turista. A primeira vez em 2000... Tu queria ir no meio da selva lá, ficar na... Não, mas eu fui pra treinar. Eu fui direto para um camp, mas foi para um camp lá no norte da Tailândia, lá na Muay Thai, que é Busabar. E lá em Chiang Mai, Tailândia. E foi legal, foi o primeiro brasileiro ter ido lá. Você foi o verdadeiro dragão branco. Foi, na época eu achei que era, só não conseguia fazer a abertura completa. Né? Mas não amarrar não no bambu. Nossa senhora, velho. Quantas vezes eu já vi aquele filme? Cara, não, sabia até a dancinha certinha. Exatamente. Então. Mas... Pô, o Van Damme, né? Oh, meu Deus. Não, velho. Maneiro Bom pra demais, caramba. bom demais. Tombo! E o mas... tio Luiz ficava... Tchau, Pô. tchau. Pô, que foda, Tem uma hora que o cara quebra, deu uma fratura exposta na canela do maluco, né, cara? Muito maneiro. Foda, velho. Mas aí eu cheguei lá e em Chiang Mai eu gostei tanto, mas eu falei, pô, não... a primeira vez foi aquilo ali, eu não lutei, eu só treinei, tava adaptando, me corriam pra caramba, segurava muito pra mim, era uma introdução. Entendi. Quando eu voltei, meses depois, aí eu voltei pro Brasil, também eu treinei mais. Eu falei, cara, lá eles correm todo dia. Eu comecei a correr, os 3, 5, todos os dias. Comecei a bater manopla, eu trouxe a primeira remessa, eu fui pra... A primeira viagem que eu fiz em 2000 foi bom, mas foi um pouco né, foi uma introdução. Mas foi bom na saída, eu fiquei 3 dias em Bangkok, eu fui ver lutas no antigo estádio Lumpini, que não tem hoje em dia. Eu fui e lá no Ratchatham também, e eu peguei uma caixa grande de... basicamente eu pedi o primeiro remessa de short de Muay Thai que tinha para Brasília, assim, eu nunca tinha visto ninguém de short de Muay Thai antes, e eu trouxe 10 pares de manopla, 10 pares de caneleira, luvas, 20 pares de shorts, 2 caixas gigantes aí, que eu mandei do Twins, que ficava no estádio Lumpini, para Brasília. Essa foi a melhor parte aí da viagem para mim, porque na verdade foi a semente que eu ajudei a plantar em Brasília da galera treinar o Muay Thai de verdade. Tinha Muay Thai aqui em Brasília? Tinha, mas era um Muay Thai que não é o Muay Thai da Tailândia mesmo, não. Era um capoeirate, boxe, com contato, porradaria, entendeu? Era uma parada meio assim. Voltando de lá, olha só, os tailandeses não querem saber da sua faixa, não há faixa no Muay Thai, de verdade. O único faixa que os caras se importam é o do seu peso no estádio Lumpini ou Ratchatham. Ele não tem faixa. Isso é Nak Muay. Nak Muay é lutador. Cru, Ajarn é mestre, mas cru, treinador, ou você é Nak. Eu sou Nak Muay. Eu não quero nem saber de faixa. A faixa resolve na hora ali, justamente, aí eu cheguei aqui, eu comecei a treinar com um pessoal aqui em Brasília, que já fazia Muay Thai, mas era um Muay Thai tão diferente. Então era um ajudando o outro. Eu já tinha, assim, treinado lá, eles tinham do jeito daqui, e a gente ficou treinando bastante. Aí eu voltei 5, 6 meses depois, em 2001. Aí foi legal, porque eu peguei a verdadeira experiência tailandesa. Eu morei no camp, segui carreira, fiz 4 lutas lá, treinei para as lutas lá, integralmente lá, e eu vivi como um tailandês. Vivi em instalações mais simples, que né, lá você pode ir para os camps e treinar. Você vai lá, qualquer um pode entrar no camp e treinar para só tirar foto, olhar, falar oi, pode ficar, ninguém te cobra nada, você pode entrar para treinar, aí você acerta, dá 5, 10 dólares para o treinador da sua escolha, quanto que ele cobra, e ele segura 3 a 5 rounds de manopla para você, qualquer um faz isso. Não é muito grande coisa. Hoje em dia, as pessoas aos milhões fazem isso. É uma grande atração mas naquela época não era ainda... Mas na época eu não estava ali para isso, eu queria viver a experiência real. A experiência real, eu queria lutar num estádio. E porque eu tinha ido em 2000 e
enfim, conheci um pessoal que gostou pelo menos do meu potencial, mas eu não tinha lutas ainda, então falaram para voltar com mais experiência. Ok, voltei com 5, 6 meses depois achando que estava pronto. Aí me botaram para lutar, mas eu fui até bem, eu ganhei 3 dessas 4 lutas, mas enfim, não cheguei a lutar em grande estádio não. Mas quando eu voltei para o Brasil em 2001, depois dessa segunda viagem, aliás, eu fui direto para os Estados Unidos disso aí. Eu fiquei um mês treinando com meu amigo Jeff, lá na lendária academia do Pat Miletich. Na época, ele era treinador do Jens Pulver, Matt Hughes, Mark Hughes, Jeremy Horn, Tim Sylvia, Robbie Lawler, Anthony Strickland, Justin Eilers, todo mundo. Na época, metade do plantel do UFC. Então, em 2001, pá, chego lá, meus 19 anos, 18, 19 anos, 19 já. Chego lá e o meu amigo Jeff me busca e me leva para fazer sparring no dia. Aí me pararam com quem? Que estava preparando para sua estreia no UFC? Robbie Lawler. Aí vai lá eu, Robbie Lawler, fazendo nossos rounds aí. Aí depois fizemos amizade e tal. Pude treinar com essa galera. Aí foi de uma vez para todos, mudou minha cabeça. Esquece esse negócio de só Muay Thai. Segue o foco, o negócio é MMA. Ainda bem que você tem essa experiência de ter aprendido luta olímpica, wrestling no Oklahoma. Base nível, escolar, folk style, sólido. Você tem sua graduação agora que está encaminhando. Nessa altura eu já estava na roxa, no jiu-jitsu. Mas sólido, roxa sólido, porque é uma escola antiga, tradicional. Sandro e Júlio sempre prezaram. Não era roxa comercial, não, era roxa. Não, eles... competidor. Quando eu cheguei azul dos Estados Unidos, o Júlio mandou tirar o azul e colocar o branco. Nunca esqueço isso aí. Já aconteceu então, tive várias vezes na academia. O cara chega de faixa roxa, aí o cara dá um rolo e fala, pô, irmão, pode voltar aí? Pode voltar, mas, cara, tira a roxa aí. Foi o meu desejo também. Foi o meu desejo e quando também. O cara não tem aquela vaidade, aquele ego, né? Humilde, volta mesmo, tira mesmo e vambora, né? Justamente. Aí, enfim, nessa altura, em 2001, eu já, tendo feito todas essas experiências e ter passado pelo Militech, eu fiquei uma semana treinando lá. Depois daquilo, eu falei, pronto, ano que vem eu quero começar a lutar. Vale tudo. Vale tudo. NHB, No Holds Barred, que acabou sendo MMA. Aí eu voltei para o Brasil, treinei bastante. Juntei as coisas que eu precisava juntar para voltar para os Estados Unidos. Eu ia mudar para lá o ano que vem, eu fiz isso. Em 2002 eu fui para os Estados Unidos. Você só treinava ou você estava dando aula também? Nessa altura, em 2001, eu estava na Tailândia no primeiro parte do ano. Quando eu voltei no segundo parte do ano, fiquei lá no apartamento do meu pai, treinando 2, 3 vezes por dia, em Brasília mesmo, e só me preparando que eu já sabia que o ano que vem eu iria para os Estados Unidos. E na metade do ano de 2002, e eu dava aula assim, em uma academia bem pequena na época, chamada Tribus, final da Asa Sul, de wrestling. E é o que me dava um pouquinho de dinheiro para poder fazer as coisas aí. Em 2002, voltei para os Estados Unidos para tentar esse negócio de MMA. E aí eu fui para o Texas treinar com o Yves Edwards. Na época que eu tinha visto ele lutar no UFC, lutou contra o Kowloon, o Matt Serra. E eu só gostei do estilo dele de lutar bastante completo, dinâmico, usando Muay Thai, usando Jiu-Jitsu, usando Wrestling, usando todos os estilos. E eu vi que ele morava pertinho da minha mãe na época, então a minha ideia era usar a minha mãe como base, chegar lá, ficar uns dias lá na casa dela, descer de carro, me apresentar lá, que foi o que aconteceu. Ele se amarrou em mim, chegou um cara então aí, maior experiência, o cara rodado, 21 anos, tava tinindo. E ele gostava de fazer sparring duro. O Yves tava, nessa altura ele era veterano já do MMA e tava no UFC, mas
famoso por treinos rigorosos, assim. Eu nunca fugi disso. Então ele me apadrinhou, me mentorou e me Ao contrário, lançou. né? Você vai atrás disso, né? Aí foi em 2002. Maneiro. E aí, o UFC? Veio muitos anos depois. Foi difícil, eu tive tantas vezes na boca do UFC, entre 2002 até 2012. Tem que ter alguém para te botar ali, né? Como é que funciona ali a seleção dos lutadores ali, na real mesmo? Ali? Hoje em dia já é diferente. Uma cartolagem? Não, sempre foi, mas naquela época é diferente. Hoje é outro monstro. É uma corporação, né? Uhum. É uma grande corporação. Uhum. E para você poder estar ali dentro, ou você já tem que estar de contrato a longo tempo, ou você tem que ter uma representação que está tendo abertura com a organização. Coisa que hoje em dia eu já não tenho. Naquela época, tive. Mas naquela época, entre 2002 até 2012, tivemos várias ocasiões em que cheguei a ser cotado para entrar no UFC, mas uma coisa barreava a outra. 2 vezes eu fiquei impaciente, eu topei lutas antes de esperar a minha vez daqui a alguns meses. E nisso aí tomei uma derrota ou outra por decisão. E aí já ferra tudo. Então, mas foi suado, mas cheguei, né, em 2012, mas foi breve também, infelizmente. Mas eu já tinha, eu conheci a organização do antigo UFC, o Zuffa, porque eu tinha lutado no WEC, também no PFC, que era um campeonato que eles vieram a adquirir também, um evento que eles vieram a adquirir, e o Strike Force também. Então eu conhecia todas as peças, todos os organizadores e matchmakers e promotores dentro da organização. Era sempre uma questão de tempo, e muitas vezes eu errava por querer atividade. Eu sempre fui um lutador que eu gostei muito de lutar, nunca gostei muito de ficar muito só treinando e enrolando. Quando você vai lutar daqui a 6 meses, oh, que legal. Primeiramente, finanças. Eu já enxerguei que, olha, se eu já não estou ganhando muito, é melhor já lutar toda hora. Meu corpo aguenta, eu aguento, estou ganhando as lutas. Tanto é que essa semana você acabou de lutar e acabou de falar, não ganhei nada, não fiquei só pra... A maioria das vezes é assim, né? A maioria das vezes é assim, mas vez ou outra você vai sair de uma luta bem lesionado e vai precisar de um tempo para se arrumar. Mas naquela altura, em 2002, 3, 4, 5, tão jovem, você não sente nada. E aí eu tava adquirindo muitas lutas facilmente, rapidamente, aliás. Eu fui para 10-0 em 2004, aí eu tomei minha primeira derrota, aí depois eu me reergui, ganhei alguns, e foi assim a minha carreira. Nunca foi assim muito criado, construído assim, sabe? Não foi muito conduzido. Eu errei muito, mas eu hoje em dia não enxergo como erros, assim, porque eu ganhei experiência. Claro, etapas do aprendizado. Isso, justamente. Pode ter sido erro, sim, por ter topado lutas duras ou em cima da hora, vez após vez, mas não foram derrotas morais, foram derrotas para a minha carreira, foram eu acho melhor um número que vai atrás dos vitórias, vai as derrotas, foram um número, mas em experiência ganhei muito com cada... Eu acho melhor o excesso de iniciativa do que a falta dela. Eu acho. O cara é lutador. O lutador tem que querer lutar, porra. Ele tem que estar impaciente. Quer lutar. O cara é lutador, porra. O lutador que não quer lutar já tá meio errado, eu acho. Fortune favors the brave. Nunca vou... Exatamente. Cara, foi sempre audacioso. Porque tem que ser... Não tem outra maneira de ser. Isso MMA assim, hoje em dia é um esporte viável, mas naquela época eu não enxergava como um esporte viável. Eu simplesmente estava acontecendo mais rápido que eu podia analisar tudo, e eu não tinha a mentalidade nem a maturidade para enxergar o que estava acontecendo comigo. Eu não enxergava que eu tinha uma carreira, que eu tinha que cuidar, eu tinha uma imagem, eu não sabia pensava nada nesse disso. longo prazo, né? Eu não enxergava isso. Então, isso é uma coisa que hoje em dia a rapaziada mais nova tem
perspectiva de, olha, eu tenho que prezar por minha imagem, construir uma imagem que vende, uma imagem que tem um valor e tem que prezar por isso. Naquela época, era o oposto. Naquela época, quanto mais verdadeiro você era, mais verdadeira você era. Isso não é bom para os negócios. Patrocinadores, grandes firmas, por um lado comercial, isso não vai trazer sucesso. Pode ser que você ganhe aquela status de lenda dentro do ramo, ok, aquela status lendário, mas hoje em dia a gente vê que isso é um erro. Você tem que também pagar as contas, tem que fazer com que o momento que você está lutando na frente das câmeras seja uma coisa boa e rentável e positivo para a sua vida. Não só como moralmente ou eticamente, assim, levantando um show, o seu espírito. Você tem que dar um show, mas você também tem que prezar pelo legado. Eu acredito que você tem que prezar pelo legado que você vai deixar. Você tem que representar algo maior. Eu gostei muito do outro dia aí da vitória do Charles do Bronx sobre o Dustin Poirier. 2 guerreiros tiveram... Eu conheço bem o Dustin. Charles eu não conheço, mas eu acompanho bastante, sou fã. Mas o Dustin também é suado, guerreiro, cara que veio de baixo, luta muito. Mas assim, é muito gratificante ver 2 guerreiros finalmente tendo palco maior. Onde que muitas vezes a gente está vendo cada vez menos os guerreiros de verdade terem o seu devido recompensa, né? Quem se promove muito tem cada vez mais espaço. Foi refrescante ver isso aí, eu achei, cara. Uma vez até a gente estava conversando sobre isso, da importância das redes sociais do lutador na escolha dele para lutar, né? Então, assim, às vezes vale mais o poder de arrastar as pessoas para vê-lo do que necessariamente enfim, a performance dele, Sim. O valor dele como lutador em si, não como influenciador, né? Já foi me falado várias vezes, e eu vou ser bem sincero, estou falando isso, cara, aqui mesmo. Você não tem seguidores o suficiente. Eu lembro que você me falou isso, pô. Cara, aí parte de mim, tipo, ri. Tá, então eu não luto nada, né? É isso, meu. Mas é assim, a vida é assim. Hoje em dia a gente tem que entender as coisas como são, e não adianta reclamar e tudo, mas você não pode mudar a sua essência. E eu nunca quis mudar a minha essência para tentar ser mais marketável ou uma atração maior. Se eu sou, eu não sou. Ou se eu sou, eu sou. Se eu não sou, eu não sou. Não vou fingir. E aí que está a coisa. Até qual Cara, isso é um dilema que eu um dilema muito grande. Diariamente, isso aqui. Desde que a gente abraçou essa ideia aqui. Eu sei, porque tem muitos atletas que eu vejo que eles se destacariam por seu talento como lutador, já de qualquer maneira, mas mesmo assim não estão se destacando. Então eles são induzidos por ou pensamento próprio sobre isso, ou por pessoas falando para eles que seria uma boa ideia eles se vender mais. E aí abraçam isso e vão. A hora tem sucesso, hora às vezes não tem, e eles não conseguem ter aquele empurrão para chegar onde que eles querem mesmo assim. E aí deve ser frustrante. Se você não chega, você faz tudo certinho nesse sentido, você meio que vende sua imagem, muda quem você é e tudo, mas você não chega assim mesmo assim, deve ser frustrante. Então eu prefiro logo ficar quem eu sou, e mesmo não tendo... Hoje em dia eu já enxergo o ramo do MMA já não me considera como um produto rentável. Tudo bem, ok, eu tenho as minhas razões pessoais por continuar a seguir a carreira e buscar oportunidades de luta ainda, não é simplesmente pelo dinheiro. Eu quero 40 vitórias. Essa é a minha meta. Tá com quanto, Carlos? 35 agora. É uma meta. Ao 40 eu aposento. Mas eu ainda quero as minhas. E eu vou conseguir o que eu quero. Mas você tem que ter uma meta.
Pode ser, você é milionário, você é campeão mundial, mesmo você merecendo ser, grande chance isso não vai ser. Então prepara para outras coisas acontecer, prepara para se não der certo. Sim, um plano você B. Tem um plano B, A, Z. E eu, graças a Deus, eu consegui investir num estudo uns anos atrás e eu tenho um plano B, C e D. Mas mesmo assim eu ainda quero lutar, mas eu enxergo que tem muito pouca oportunidade hoje em dia para alguém como eu. Mas é um fato, isso acontece, isso aí é o jeito que é. E eu acho assim, todo ônus vem com um bônus junto, né? Então eu acho que hoje em dia o cara consegue viver de MMA, que é uma coisa que não acontecia antes, mas vem junto todo esse ônus, né? De ter que se promover e tal. E eu acho que é um dilema muito grande também, quem está entrando, né, nas redes sociais e tal, para fazer um trabalho lá, como a gente decidiu entrar. É um dilema grande entre, cara, faço o que todo mundo está fazendo ou sou o que eu sou, né? Então a gente aqui traçou uma estratégia que é óbvio que a gente vai errando e vai acertando e vai corrigindo o tempo todo, né? Mas a gente prefere manter a autenticidade, ainda que a gente não consiga acelerar como nós gostaríamos, né? Sim. Então às vezes nós poderíamos assim surfar no algoritmo, por exemplo, às vezes acontecem alguns fatos, né, atuais e tudo, e todo mundo fica falando sobre aquilo para justamente conseguir surfar no algoritmo ali, ser mostrada para mais gente e tudo. Sim. Só que é uma coisa assim, que às vezes foge muito do que a gente acha, sabe, cara? Por exemplo, nós aqui a gente não tá para ficar opinando sobre nada, a gente está simplesmente querendo abrir um canal para caras como você vir aqui e assim mostrar toda essa autenticidade que você está mostrando e simplesmente isso, sabe? Isso não quero falar o que aconteceu, né? Quem lacrou, quem não lacrou, não estou aqui para essa parada, né? Embora isso faça com que a gente ande mais devagar. Então, assim, é difícil para o lutador, eu acho, conseguir conciliar, né, cara, esse marketing pessoal que tem que fazer e manter ao mesmo tempo essa autenticidade, sacou? Mas eu acredito muito que essa autenticidade é o que mais vende. Sim. É o que mais conecta a gente com as pessoas. Com certeza, sim. Eu conheço muitos lutadores que se eles abraçassem mais o mídia social, teria mais sucesso. E eu conheço outros também que abraçassem menos, teria mais sucesso. Então é um limiar. E é o público que escolhe isso, não é a gente que acha que é certo. Os resultados estão aí. O canal diário está tendo sucesso porque era preciso algum canal mostrando, além da realidade do policial, hoje em dia, mas abrindo espaço para outros e tal, que tenham uma pequena parcela de convivência com grandes policiais, como eu, por exemplo, outros que não são necessariamente policiais, que já foram entrevistados pelo canal, mas é porque tem um público para aquilo, o público que escolhe, o mercado que escolhe, não é a gente que acha que está certo, não. Eu tenho meus princípios, eu não vou me vender, eu nunca vou falar trash talk, desrespeitar um lutador, ou mostrar uma imagem. Porque não vai ficar autêntico, né? Não é você falando aquilo, né? Eu sou quieto, eu sou assim, eu já fui, mas quando eu era mais jovem, era outro, mas eu sou pai também, eu tenho 2 filhos, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de representar bem nesta vida. Aquilo que a gente fala, né? E é isso, eu quero, hoje em dia, eu quero representar bem aqueles que estão comigo. Exato. E representar a minha família bem, mas eu entendo o desespero muitas vezes do atleta, ainda mais em esporte de nicho, tão abstrato como o MMA, porque a gente fala de MMA, mas MMA é uma grande bosta, grande população, parte da população não sabe nem 5, 6 lutadores, sabe os grandes nomes, mas não acompanha tanto enquanto quem é assíduo de luta. Acompanha mais e sabe mais sobre futebol, ou se fosse nos Estados Unidos, sobre basquete, ou futebol americano. Cada país com sua peculiaridade, sua singularidade em relação a isso. Quem são seus ídolos, né? Mas no meu grande conceito das coisas, o que eu faço não é importante, não é relevante. O que é importante mesmo é trabalho policial,
trabalho medicinal, Claro outros grandes partes da vida. O que eu faço, eu sou entertainer, né? Uhum. Um esportista, mas se você não entretém, você não vai ter vida longa nesse esporte. Então, se você não tem uma personalidade que se vende, é melhor sua luta se vender. Uhum. Se sua luta é mais ou menos, então você vê hoje em dia esses personalidades exuberantes aí que estão surgindo aí. Uhum. Porque não talvez não lutam tanto, Uhum. mas tem que vender de alguma forma, então fala muito. Mas eu já acho assim, que o entretenimento é o meio mais eficaz de você influenciar as pessoas, sabe? Sim. E aí vai vamos dizer assim, da boa fé ou não do influenciador influenciar pro lado certo, né? Vale a mensagem dele, né? Sacou? Exatamente. Então eu acho que esse meio cultural que a gente está aqui agora, a gente está entretendo as pessoas, né? Mas, pô, isso aqui tem um valor que as pessoas que estão recebendo, elas não conseguem nem perceber, nem mensurar. É uma coisa que age assim, subliminarmente nela, sabe? Então eu tenho certeza que essa tua história de vida que você está contando, pode parecer que é só um entretenimento, ali o cara tá passando um tempinho no YouTube, mas isso vai falar fundo para muitas pessoas que vão se conectar contigo aqui. Sim, sacou? sim. Então, a gente tem como mudar as pessoas, a vida das pessoas que a gente mal conhece. Eu já tenho como ídolo algumas grandes personalidades, até citei alguns aí, Rose Grace, caras que eu nunca nem conheci, são meus ídolos até hoje. Então, a palavra falada, ela tem poder, e a gente tem que reconhecer isso. Quando a gente profere a palavra e é gravada e vai para a internet, pode marcar profundamente a vida das pessoas também. E maneiro você ter entrado nessa seara da palavra, falar tem poder e tal, que eu queria saber da tua experiência religiosa, né? Você foi criado, né? Você nasceu, né, numa família de religiosos, de missionários, e como é que foi a tua vida religiosa, né? Como é que, até chegar aqui, como é que você é hoje, assim? Sim, não, eu fui criado dentro da igreja mesmo. Eu lembro de ter as minhas brincadeiras com minha irmã, eram, né, pique-pega dentro da igreja, esperando meu pai sair os domingos inteiros da manhã, 7 horas da manhã até 6 horas da tarde. Muitas vezes a gente já almoçava lá, ficava lá a tarde toda. Então, e durante a semana, quartas às noites, né, como são os 2 dias que são tradicionalmente observados, né, na Igreja de Cristo. E assim, eu sempre tive em casa essa lição e tudo, e eu rebeliei contra isso muito durante a minha adolescência e logo após também. E é natural que isso aconteça. Eu vejo muitos testemunhos assim, que o adolescente nasce na graça ali, mas acaba se desviando e depois de um tempo acaba... Justamente, tem vários, até parábolas dentro da Bíblia que falam sobre isso, que tiveram, o próprio Davi, rei Davi teve o seu tempo de rebeldia, vários outros grandes personagens dentro do livro da Bíblia tiveram suas fases de experimentação, suas fases de crescimento e tudo, mas tudo levou, tudo culminou na minha vida para enxergar que Deus tem um propósito para a minha vida, como Ele tem para a vida de todo mundo, independente da sua classe social, raça, cor, credo, pensamento sobre até isso. Deus eu acredito que Deus tem um plano para todos, independente se a pessoa enxerga isso ou não. Deus usa a própria rebeldia da pessoa a favor desse plano dele, né? Justamente. Eu já vi na minha vida, quanto mais eu era rebelde contra isso e tentava me arrumar ou me cuidar, vez ou outra quebrava a cara, acabava implorando da onde que eu vou agora. Então, quem sempre... eu só luto hoje em dia para poder falar essas coisas após as vitórias. Assim, esse é o meu propósito de ainda estar no ramo, eu acredito. De falar bem sobre o Filho de Deus, como eu enxergo, Jesus Cristo, que é o meu Salvador. E é uma coisa que eu enxerguei mais ou menos 2 anos atrás.
E foi por razões próprias que eu decidi tomar essa guinada na minha vida, de tentar mudar a pessoa que eu era em alguns sentidos e tentar só falar coisas positivas que enaltecessem o nome do meu Senhor Pastor Jesus Cristo. Show, show. E aí você acha que não é tão importante o lutador, né? Não, então, justamente. Tá continuando o trabalho do seu pai de uma outra forma. Justamente. Por algum jeito aí eu estou. Né? Meu pai, que é o religioso da família, mas também passou muita coisa para mim que hoje em dia eu já enxergo que é importante. Eu não estaria são, salvo, vivo até hoje se não fosse pela graça dele, na sua vida, com certeza. Esse é meu testemunho. Agora vamos de um polo a outro, né? A gente Claro. falou da salvação, agora vamos falar da porradaria da galera, dos alunos do COT. Para quem não sabe, eu já adiantei aqui no início, né, da nossa conversa que o Carlos é o treinador do COT nessa parte de arte marcial e tudo, ele que tá sempre... Tem o Vandic que treina a galera do jiu-jitsu e tal, mas a parte da pancadaria mesmo é com o Carlos. E ele é um cara que está desde 2013 participando ativamente da formação dos operadores do COT durante o curso. Como é que foi, como é que aconteceu a tua chegada no COT ali? Como é que o COT se apresentou para você? Como é que você entrou ali? Foi através do agente Alota, e também agente Américo, que Vai chorar. treinaram, Vai chorar que eu conheço. que estavam treinando lá na Unic, uma academia aqui em Brasília, e na época eu estava dando aula lá 2 vezes, 3 vezes por semana, MMA, só uma forma de... Eu dava aula em algumas outras academias na cidade durante essa época, era uma forma de colocar pão na mesa. Eu tinha voltado dos Estados Unidos para o Brasil na época, e estava meio difícil porque eu tinha mudado a minha família toda para os Estados Unidos, não deu certo lá, voltamos e, enfim, era um momento na minha vida que o UFC tinha rescindido o contrato, eu não estava com boas expectativas naquilo ali, no ramo de lutas profissionais. E a agente Arlota veio para mim um dia e falou: você gostaria de conhecer onde que eu trabalho? Que a gente já tinha trocado umas ideias antes. Sabia que era policial, não sabia qual órgão que trabalhava, que era sempre muito discreto. A gente já vê o porte do policial, não só policial, mas do operador. A gente vê um porte diferente. Consegue executar qualquer coisa sem qualquer tipo de instrução, sem resmungar, sem questionar, simplesmente executa. E eu já tinha flagrado que esses dois alunos não eram simplesmente alunos, e a gente já tinha trocado ideia, o Arlota e o Américo, e me levou para lá pro COT para dar uma olhada lá nas instalações. E eu acho que na semana depois aquilo, né, teve a casa de luta do ano de 2013. E aí eu fiz parte e acabei até me lesionando. Eu estava com suspeito de rompimento do LCA que eu tinha feito no sábado. A casa de luta era na segunda-feira. Aí eu fui e eu acho que o primeiro oponente que eu peguei, primeira recruta que eu acredito que passou a fase, passou todo o resto do curso. E até sei quem é. Treina até com a gente lá. Mas eu fui executar um chute ali logo no início da luta. E eu caí no chão, tinha rompido o LCA por completo. E aí parou, todo mundo cuidou de mim e tudo a mais. Recuperei, fiz cirurgia, tudo a mais. Aí um ano depois eu ainda não sabia estava... que você tinha se lesionado seriamente assim no teu primeiro teste de luta. Pessoal, Pra lesionar
O pessoal acha que é brincadeira lá, velho. Não é, eu já vi coisa lá. A casa de luta não é brincadeira, não. E assim, todas as corporações, eles fazem alguma coisa parecida. Né? Eu já ouvi histórias de outras corporações aí da polícia também que fazem esses testes de coragem, tem seu estilo. Mas a do COT é sempre especial. Eu já vivenciei que aquilo ali é um grande momento. Não só para o aluno, mas para os lutadores. Para todos nós que estamos ali é um momento de... Cara, é uma vitória para todo mundo ali. É uma vitória mesmo. Realmente é um grande momento. E é isso. Desde então, eu tive a felicidade, cara, de... Não sei porquê, mas Deus colocou a gente a Lota na minha vida. E a gente é irmão desde então, cara. E ele e o Américo foram os que vieram a me estender o convite para me trazer para dentro, mas desde então todo o pessoal do COT aí tem me tratado tão bem. Você é muito querido lá, você não tem noção. Ali no teste de luta, quando a gente está ali, eu já fui, acho que os 2 últimos testes de luta eu tive a oportunidade de ir. E, pô, quando você tá lá, todo mundo comentando, cara, o cara é foda, cara, porra, caraca, meu irmão, o cara é sinistro, cara. E assim, é um carinho assim, muito grande, cara, porque a gente vê até o teu carinho com os próprios alunos, assim, você entende que aquilo ali é uma coisa especial pro próprio aluno, né, cara? Não pode ser uma coisa mole, mas ao mesmo tempo você tem uma preocupação com o aluno, assim, cara, é fantástico ali. Total. Eu vou ser sincero, eu no início eu não sabia como trabalhar ali. E agora eu estou com outro entendimento. Depois de ter prestado concurso para o cargo e tudo mais, eu tenho um entendimento, um respeito bem maior pelo tudo que o agente passa ali. E é realmente diferente, é difícil tanto para o aluno, mas para nós não é difícil. A gente está chegando lá mas depois de você enxergar o lado do aluno, né? Que vocês não são agentes naquele momento, são alunos do curso, né? É um lixo, lixo do lixo. Bosta. Mas, caramba, cara, tira o chapéu para cada um. Cada um dos 200 e pouco, né? Que hoje em dia tem, né? Na história, né? Exatamente. Eu não sei nem que número tá já de águia lá. Também não tem noção. Eu sei que eu sou 96, né? Estou antes do 100. Isso mesmo. Maneiro. E você acabou revelando aqui, você tem o teu lado concurseiro também, né? Como é que você está conseguindo levar isso, cara? É muito difícil, viu, João? Isso aí comecei o ano passado, eu terminei o meu curso aí, eu fiz um curso de ensino superior, comecei alguns anos atrás, e finalmente terminei. Eu comecei a estudar bem em cima da hora, mas para o último concurso da PF foi uma experiência muito reveladora, foi realmente humilhante para mim, pessoalmente. Eu achei perfeitamente. Eu achei, sinceramente, eu achei que eu tinha... me parece impossível, né, hoje em dia, mas... Você tem essa sensação de, cara, é impossível, eu acho? Não, que é impossível, não devia dizer isso. Essa palavra tem não, poder, assim, não pode ser verdadeiro, porque muita gente vai fazer. Eu quero que a pessoa que está vendo, muitos concursos assistem, faça assim, caramba, bicho, o Carlo também sente isso que eu sinto. Sim, entende? Não, cara? Justamente, eu não quero dissuadir ou... Não estou... sendo negativo, eu só estou falando tanto que eu vi que eu realmente tenho trabalho a fazer, e olha lá. Exatamente, não é fácil mesmo, é um súmulo de estudos, o estudo de base é bem diferente do que você vai ter que ter para a parte específica, mas se você não tiver esse estudo de base, não tem nem onde começar, eu não tinha, então foi essa questão que eu vi. Eu já tentando naquela altura, já estava no segundo tempo, o ano de concurso, começou a estudar para o concurso, no ano de concurso. É possível? Claro, mas você vai ter que começar a 12 por hora e manter esse ritmo aí para chegar lá na frente, porque tem gente já 2 quilômetros na frente. É muito excepcional aquelas pessoas que começam a estudar
com o edital aberto no ano ali e conseguem assim a vitória. Existem exceções, né, a galera fora da curva, mas o que acontece, o que eu acho que acontece com quase todo mundo é que quase todo mundo começa assim mesmo. Sim. Né? Tá a prova ali e tal, aquela coisa mais palpável, o cara começa a estudar, aí quebra a cara no primeiro, aí uma grande parte quebra a cara e fala, caramba, impossível isso aqui, aí sai fora. E aí uma pequena parte ali, mais resiliente, né, segue e vão ser os vitoriosos. E eu fiz até um vídeo, cara, que vai pro ar, acho que na quarta-feira, aqui, o meu aqui que tá botando. Eu vou até fazer um jabá aqui agora, eu montei um canal pessoal no YouTube, né, falando só sobre concursos. Eu vou deixar o link aqui também. Não sei se todo mundo está assistindo sabe um pouco da minha história, mas inclusive tem um vídeo lá, eu vou deixar o link desse vídeo, né? Que é como eu passei como eu me preparei para a magistratura. Né? Eu já fui policial rodoviário federal, já fui agente de polícia federal, hoje em dia eu sou analista judiciário e estou aguardando a minha nomeação para a magistratura. E eu fiz um vídeo lá falando exatamente sobre isso, dos iniciantes, sabe? Porque esse é o perfil, cara. E parece mesmo impossível. Eu entendo perfeitamente isso. Sim, eu não deveria ter falado que ele é impossível. Eu simplesmente parece às vezes tão íngreme. É a sensação de estar tão distante, né? Porque eu tenho 40 anos, então parte de mim já pensa assim, caramba, Carlos, você já dedicou sua vida até então para outro aspecto, outra opção de vida, até inclusive. Você pensou em mudar isso de lá para cá? É muito, mas outra parte de mim também pensa, olha, se eu fiz o que eu fiz até agora, é uma experiência com que eu posso contar, pelo menos com a disciplina de me preparar. E algumas outras habilidades aqui e ali que podem ser transferidos para o estudo. Com certeza. Mas é muito estudo. É muito estudo, é muito preparação. Não, cara, você é samurai. Eu preciso. Tudo tudo que o aprovado precisa ter, você tem de sobra, bicho, que é o comprometimento, é a disciplina, é a humildade de reconhecer, pô, caramba, tá muito longe ainda. Mas, irmão, é um pouquinho cada dia. Você ter essa disciplina, isso aí, você é sinistro. Eu acredito que pode acontecer coisas boas nesse sentido. Não, vai acontecer. Mas no futuro, realmente, no último concurso não foi legal, porque foi uma experiência que me colocou no lugar mesmo. Um choque de realidade, vamos dizer assim. Chave de realidade, total. Mas bom, agora você já sabe onde você está, né? Com certeza. Então você sabe onde você quer chegar, você sabe onde você está, agora, meu irmão, é traçar a estratégia e pegar agitar o GPS ali. Verdade. Maneiro. Carlos, queria te abrir o espaço aí, se você quiser fazer uma consideração, alguma coisa que de repente eu deixei de abordar, que você gostaria de ressaltar para a galera, uma coisa que de repente é importante para você falar e que eu não dei oportunidade. Não tenho nada a falar assim, não. Fora o abordado, eu agradeço o espaço. Eu acho que eu sou assíduo do canal, desde a incepção, né? Do diário. E é isso que eu gosto bastante que você está fazendo, porque dá uma voz ao policial. Eu acho que o policial, e além do policial, outros guerreiros também que optam por um estilo de vida que tem um regimento, tem uma disciplina, tem um comprometimento moral, ético. Um código de conduta, né? Código de conduta, justamente com honra. Um código de honra, justamente. E tem uma subseção, uma interseção de várias pessoas de artes marciais, ou instrutores de tiro, ou disso, aquilo, outras habilidades que é importante para o operador tático e também para os policiais. É um canal fantástico, cara. Você está fazendo uma coisa que é preciso vangloriar o policial. Pô, esse feedback de vocês, eu considero você como um policial nosso. Você é um policial, cara. Sei que você não passou no concurso ainda. Não, mas você já vive no nosso meio. Por exemplo, eu não sou mais policial, mas eu sou policial também. Sim. Entendeu? Sim. Você também ainda não é, mas você é. Foda-se também. E, pô, esse feedback, cara, que é o maior valor que a gente tem, porque é aquilo assim, estamos no norte certo. Entendeu? Total, vocês estão dando uma esperança para as pessoas que muitas vezes estão querendo uma palavra de incentivo ali. Eu vi isso muito também. Às vezes eu tirava só esse último experiência de concurso aí, às vezes eu tirava porque eu não queria fazer mais questão. Fazia 60 questão por dia.
às vezes menos. Uhum. Depois eu tava zonzo. E aí eu colocava aulas para escutar, depois de alguns minutos de aula já enchia de saco disso, eu via seu canal. Aí, maneiro demais. Entendeu? Eu via o canal de outro também, Uhum. que também é esse vertente. Uhum. Buscava ali, né? Isso, voltado para o concurseiro. Palavra de incentivo, né? Isso ajuda muito, cara. Eu recebo muita mensagem assim também, cara. Que maneiro. Ajuda muito. E, meu irmão, o Carlos, cara, acho que a gente sentou pra conversar umas 3, 4 vezes só, né? Sim. Mas é um cara assim tão autêntico, assim, tão verdadeiro. Quando o cara começa a falar, ele abre o coração. Acho que a gente até chorou junto uma vez, tomando cerveja. Velho, Então, assim, é um papo muito fácil, muito fluido. E obrigado, irmão. Obrigado mesmo por essa moral de vir aqui e trazer o teu peso aqui pro nosso canal, a tua credibilidade. Isso aí é um prazer muito grande. Eu espero que foi bom. Que não botei ninguém pra dormir. Não, foi ótimo. Galera, valeu, até a próxima. Grande abraço. Valeu, galera. Obrigado, hein?